Galerinha do segundo C, mais uma vez professora Maria Rosa, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso processo de resolução da lista de exercícios, certo? Hoje a gente vai trabalhar com identificar propriedades de triângulos pela comparação de medida de lados e ângulos, certo? Então, para iniciar a nossa discussão, a gente vai falar um pouco sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Gente, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Mas por que, professora? Gente, tem uma explicação para isso. Percebam que essa reta é paralela a essa reta e essas retas aqui são transversais. Se a gente lembrar um pouco sobre a ideia de ângulos alternos internos, alternos externos, a gente vai perceber que ângulos alternos internos, que no caso é o ângulo beta e o ângulo B, são congruentes, ou seja, as medidas deles são iguais. Então, esse B aqui é igual a esse ângulo beta, certo? E esse ângulo C é igual a esse ângulo alfa, porque eles são ângulos alternos internos, certo, gente? Então, ó, se eu tenho o ângulo beta, que é igual a esse ângulo B, e o ângulo alfa, que é igual a esse ângulo C, somando com esse ângulo aqui, a gente vê, ó, que aqui é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, a soma deles dá sempre um ângulo de 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Não se esqueçam disso, gente, diquinha para a vida. Então, a soma dos ângulos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. E a gente acabou de provar isso aqui, utilizando o teorema de retas paralelas cortadas por uma transversal, certo, gente? Vamos lá passar para a nossa questãozinha. O que que diz? A questão de número 3 fala o seguinte. Alex observou que as vigas do telhado de sua casa formavam um triângulo retângulo, conforme ilustra a seguir. Gente, ó, a primeira coisa, triângulo retângulo, gente. Um triângulo que tem esse nome dado triângulo retângulo é porque ele tem um de seus ângulos reto. Um ângulo reto é um ângulo de medida de 90 graus. Então, toda vez que você vê triângulo retângulo, você já sabe que uma das medidas desse ângulo, desse triângulo, é igual a 90 graus. No caso, nesse triângulo aqui, a medida de 90 graus é esse ângulo aqui, ó, certo? Então, você já sabe que esse aqui mede 90. Porque na própria questão já está te dizendo esse nome triângulo retângulo. Então, vamos lá, ó. Se um dos ângulos mede 37,7 graus, quanto mede os outros ângulos? Ora, a gente já acabou de dizer que esse aqui mede 90, certo? E esse aqui mede 37. Mas como saber a medida desse outro ângulo aqui? Que a gente pode chamar, por exemplo, de x. Vamos chamar esse ângulo aqui de x, né? Esse ângulozinho aqui. Certo? Como que a gente pode descobrir? Ora, gente, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a seguinte coisa. Lembra da propriedade que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus? Então, vamos somar, ó. 90 mais 37,7 mais o xzinho aqui, que a gente diz que esse ângulo é igual a 180 graus. Então, a gente soma 90 mais 37, passa tudo para o outro lado com o sinal trocado, certo? Então, o x, ele vai ser igual a 180 graus menos 127,7 graus, certo? Quando a gente faz essa continha, a gente vê que o x ele é igual a 52,3 graus. Então, um ângulo desse triângulo aqui mede 52,3, o outro 37,7 e o outro 90. E quando somados os três, dá justamente 180 graus. Então, vamos lá, ó. Se um dos ângulos mede 37,7, quanto mede os outros ângulos? 53 e 90? Não, a gente viu que é 52,3 e 90, certo? 37,7 e 90? Não, então a alternativa certa é a alternativa D, 90 e 52,3. Então, vamos aqui marcar a alternativa D como a resposta correta, certo, gente? Então, essa foi a resolução da nossa aula. Como eu sempre digo, qualquer dúvida, pode ir lá no grupinho e perguntar pra gente, certo?